Olá, eu sou Carlos Dantas e esse é o canal O Construtor Cristão. O nosso objetivo aqui é sempre destruir muros e construir pontes que levem você até a verdade para que você possa encontrar o Senhor Jesus. Bem, hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante, mas antes, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative lá os sininhos. Também deixe os seus comentários para nos ajudar. E também, por favor, anote os textos que vamos aqui falar aqui para que você possa estudar depois, tá bom? O primeiro texto que nós vamos estudar aqui está em Gênesis no capítulo 7. Nós vamos falar aqui sobre animais limpos e animais imundos. Qual a diferença entre animais limpos e imundos? Será que realmente podemos comer todo tipo de animal? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Disse o Senhor Deus a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Interessante, né, que esse texto aqui já está nos mostrando que mesmo antes do dilúvio já havia animais limpos e animais imundos. Já tinha essa separação. Deus já havia feito animais limpos e imundos. E agora, para que Noé levasse para a próxima geração, ali na arca, Deus diz para levar limpos e imundos. A diferença é que os limpos era para levar mais, era para levar 7 pares. Os imundos só um par. E você vai entender por quê que deveria ser só um par dos animais imundos. Bem, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, ali diz que Noé, ao sair da arca, ele levantou um altar e ofereceu um sacrifício a Deus de animais e aves limpas. Preste atenção nesses textos. Deus manda que Noé leve animais limpos e animais imundos. Agora, quando Noé sai da arca, ele oferece um sacrifício ele levanta um altar e faz um sacrifício oferecendo ali animais limpos. Bem, em Levítico, no capítulo 11, Deus ordena que só os animais limpos eram para se comer, para o povo comer. Se só os animais limpos serviam para sacrifício e só os animais limpos serviam para alimento, é lógico que os animais imundos teriam que ser realmente em número menor, ou seja, não precisava de muitos, mas é claro que eles iriam se multiplicar, já que não iriam ser comidos e nem não iriam ser oferecidos em sacrifício, eles iriam se multiplicar e iriam se tornar em muitos. Mas a questão aqui é: para que então Deus fez esses animais imundos? Se não é para ser comido e não é para ser oferecido em sacrifício. Para que então? Primeiro, para limpar a terra de parasitas, de germes, de imundícias. Exemplo: os urubus, as aves de rapinas, porcos, os mariscos e etc. Por exemplo, os urubus, eles vivem a comer as imundícias da casa. Os animais que morrem, eles vão lá e comem para limpar a terra dessa sujeira. Assim é o porco, ele vive ali fuçando, remexendo na terra, procurando todas essas imundícias da terra. Então, Deus deixou esses animais primeiro para que limpasse a terra das imundícias. Em segundo lugar, para que fizesse a separação, a divisão entre o povo de Deus e aqueles que não são de Deus. E você pode ver Levítico capítulo 11, versículo 46 e 47,
vai dizer que é para fazer essa separação entre o limpo e o imundo. Já em Isaías capítulo 66, versículo 17, ali diz que quem come porco, carne de porco e rato, ou os roedores que são da mesma família do rato, ali diz que serão destruídos. Se percebe, né, que o assunto a coisa é séria. Bem, vejamos então o que disse Pedro em Atos, no capítulo 10, versículo 14. Disse Pedro ao próprio Deus, em uma visão que ele teve, ele disse: nunca comi coisas comuns e imundas. Então, o apóstolo Pedro não comia coisas imundas. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, João viu, ali também em visão, João viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Sobre esses 3 espíritos imundos, dragão, besta e falso profeta, poderemos falar em outro vídeo. Mas a questão é que são 3 espíritos imundos que saem da boca desses três aí, tá bom? Do dragão, da besta e do falso profeta. Mas nós já vimos aqui que realmente os animais imundos não é para se comer. Existem outros textos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas nós vamos parar por aqui porque já está provado aqui que não é para se comer. Os animais imundos não ficou na terra, Deus não deixou para que servisse de alimentos. Infelizmente, muitas pessoas teimam e comem, achando que podem fazer o que quiser e sabem mais do que Deus. Mas já foi provado aí pela Bíblia que não é para se comer. Mas vamos ver o que diz a ciência, são muitas informações, eu vou falar só um pouquinho aqui do que é necessário. Bem, os animais limpos, como o boi, as ovelhas, cabras, esses animais possuem 4 intestinos e têm divisões como filtros e ao ruminarem, eles moem os alimentos, passando de um lugar para outro, jogando para fora e depois engolindo novamente. Nesse processo de moagem, eles liberam todas as toxinas e bactérias que certamente teriam ali naqueles alimentos. Por isso que eles fazem esse processo de remoer ou ruminar. Porém, os porcos, os animais imundos, incluindo os porcos, eles não têm 4 intestinos, só tem 2, e é muito simples, o intestino dele é como se fosse um só. E eles comem também rápido. Se você já viu um porco comendo, você sabe muito bem que eles comem rápido e comem de tudo. E eles engolem tudo aquilo e não têm a condição de ruminarem para jogar para fora, fazer todo esse procedimento que os bois, por exemplo, fazem. Então, eles acumulam dentro dos seus corpos milhares de toxinas, de bactérias, de todo tipo de imundícia, e ali eles acumulam também muitas doenças em seus corpos. É por isso que Deus disse: não coma do porco e nem toque no seu cadáver depois de morto. Bom, foi Deus que disse, foi Deus que os fez, e Deus sabe mais do que eu e do que você. Então, todos esses animais, nas águas, os peixes que não têm barbatanas e escamas, também são limpadores públicos, e eles também têm essa capacidade de transmitir doenças. Por isso não deve se comer peixes que não têm escamas e nem barbatanas. E aí você, lendo Levítico no capítulo 11, vai lhe dar toda essa informação do que você deve comer e do que você não deve comer. Entre as aves que você não pode comer, porque também essas que não deve comer, elas também vão provocar doenças. Mas, por exemplo, a galinha é um animal limpo porque elas têm também um intestino e também tem a moela que faz todo esse procedimento que
elas conseguem moer até mesmo aqueles alimentos mais sólidos. O que cai ali, elas fazem todo esse trabalho e não fica esses parasitas em seus corpos. Então nós já vimos aí que Deus deixou animais limpos e imundos e mandou que os seres humanos comessem dos animais limpos. Bem, agora, por que nós, principalmente nós adventistas do sétimo dia, não comemos animais imundos, incluindo o porco? Primeiro, nós não comemos porque Deus mandou que nós não comêssemos. Então nós não comemos porque Deus disse para não comer, porque eles são prejudiciais à saúde. Então nós obedecemos a Deus porque foi Deus quem fez esses animais e Deus conhece esses animais mais do que nós. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque são causadores de doenças e bactérias. Então nós não comemos porque Deus disse para não comer e porque eles são animais que podem causar muitas bactérias e doenças nos nossos corpos. Então nós não comemos. Agora, se você quer comer, tem muita gente aí discutindo com Deus, achando que sabe mais do que Deus, e que diz que pode comer, por exemplo, porco e come de tudo porque tudo é bom e que é gostoso, mas só que Deus disse para não comer. Aí agora você vai acertar suas contas com Deus se você está comendo, certo? Mas nós não comemos. E, infelizmente, muitas pessoas acabam aí julgando a gente, falam mal porque nós não comemos. Mas a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para não comer do porco e nem tocar no seu cadáver. A Bíblia diz o que devemos comer e o que não devemos comer. E nós procuramos seguir o que diz a Bíblia. Porém, hoje, a partir de hoje, você encontrou aí uma ponte a ter essa verdade. E você não vai continuar. Se você tiver juízo, você não vai continuar comendo essas coisas, porque lá em Isaías, no capítulo 66, ali diz que quem come porco e rato não vai passar no caminho de Deus, vai ser destruído. Leia Isaías, no capítulo 66, também 65 tem um versículo ali que também fala sobre isso, mas leia Isaías para você ver o que eu estou lhe dizendo aí, Isaías 66, 17. Quem come porco e rato serão destruídos. Rato aqui no sentido de todos os roedores. Todos os roedores são imundos. Então, leia lá Levítico capítulo 11, devagarzinho, em oração, com cuidado, para você entender que o porquê que Deus está dizendo para você não comer, né, esses animais imundos. Deus diz assim, desse você coma, desse você não coma. Então, se Deus falou, meu amigo, minha amiga, Deus sabe o que está falando. Não discuta com Deus, não discuta com a palavra de Deus. É mais seguro obedecer a Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe, que você tenha juízo de não comer essas coisas, porque pode ser que você sofra as consequências muito em breve. O porco, por exemplo, tem causado muitos problemas. Muitas pessoas já morreram por teimar em comer carne de porco. Você chega num hospital e quando você pergunta ali, eles não servem porco. Por que eles não servem carne de porco? Porque é uma comida prejudicial. Tá bom? Então não vá porque é gostosa. Aliás, nenhuma carne é gostosa. O que é gostoso realmente é o tempero. Mas tenha cuidado. Por enquanto você ainda pode comer algumas carnes, mas aquelas que são imundas você deve rejeitar. Nem porco, nem cachorro, nem gato, nem cavalo, e nem esses outros animais que rastejam, teiu, tatu, todo tipo de lagarto, tá bom? Os peixes de couro, que não tem barbatanas e escamas, tudo isso aí é proibido para você, para o seu próprio bem. Portanto, não teime com Deus, não seja uma pessoa teimosa, mas seja uma pessoa obediente a Deus. Que Deus te abençoe.